Sermão 20. A pessoa que tem a habitação do Espírito Santo leva outras pessoas a receberem o Espírito Santo. Entre parênteses, João, capítulo 20, dos versículos 21 ao 23. Abre aspas. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e àqueles a quem retiverdes, são-lhes retidos. Fecha aspas. Que autoridade o Senhor deu aos justos? Ele deu a eles a autoridade de perdoar os pecados de outros, através do Evangelho da água e do Espírito. João, capítulo 20, contém um relato da ressurreição de Jesus. Nosso Senhor ressurgiu da morte e disse a seus discípulos, entre aspas, recebam o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus receberam a habitação do Espírito Santo como um dom de Deus. Jesus deu a habitação do Espírito Santo e a vida eterna para aqueles que creram que seu batismo e sangue limparam todos os seus pecados. A Bíblia diz que o batismo de Jesus é o modelo da salvação, o que significa que seu batismo salvou toda a humanidade de seus pecados. Entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. Por que Jesus foi batizado? Porque Jesus foi batizado por João? A resposta para esta questão pode ser vista claramente no que Jesus disse em Mateus, capítulo 3, versículo 15. Abre aspas. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça, fecha aspas. Aqui, entre aspas, porque significa que Jesus levou todos os pecados do mundo quando ele foi batizado. Seu batismo ocorreu da mesma forma como a imposição de mãos era realizada nos tempos do Velho Testamento. O propósito do seu batismo foi transferir os pecados do mundo para Jesus. Qual é o significado de, entre aspas, toda a justiça? O que a palavra, entre aspas, convém, quer dizer, entre aspas, toda justiça, significa que convinha a Jesus levar os pecados do mundo através de seu batismo. E, entre aspas, convém, significa que tudo isso foi o modo mais correto e apropriado aos olhos de Deus. Jesus levou todos os pecados da humanidade através de seu batismo e os expiou para todos aqueles que creram nele. Jesus foi batizado e crucificado em julgamento pelos seus pecados. Este é o Evangelho da remissão dos pecados. A justiça de Deus é a remissão dos pecados
que levou todos eles dos pecadores. Se as pessoas perceberem o mistério do batismo de Jesus, como está escrito em Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17, elas poderão receber a remissão dos pecados e também o Espírito Santo. O que Jesus fez no seu ministério público, seu batismo, crucificação e ressurreição, foi para fazer alcançar a salvação pelo caminho mais justo. Como predestinado por Deus, deste modo, Jesus tornou-se o verdadeiro Salvador de todos os pecadores. O evangelho do seu batismo e sangue é a salvação que lavou todos os nossos pecados. As pessoas só podem receber o Espírito Santo quando conhecem e creem no evangelho do batismo e do sangue de Jesus, porque o batismo de Jesus levou todos os pecados do mundo. Nossos pecados foram transferidos para ele. Sua morte na cruz pela humanidade foi a minha própria morte, e sua ressurreição, a minha própria ressurreição. Da mesma forma, o batismo de Jesus e o seu sangue na cruz são o evangelho da remissão dos pecados e do receber do Espírito Santo. Eu espero que você aprenda a razão do batismo de Jesus e que tenha fé neste evangelho. Então, os seus pecados serão lavados e você irá receber o Espírito Santo. Porque Jesus foi batizado para levar todos os pecados do mundo, abre aspas, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, fecha aspas, entre parênteses, Mateus capítulo 3, versículo 15. Amém? Aleluias! Hoje, alguns acreditam que falar em línguas é prova do recebimento do Espírito Santo. Contudo, a verdadeira prova disso é a preciosa fé no Evangelho gravado nos corações daqueles que verdadeiramente receberam o Espírito Santo. O Senhor deu a autoridade de perdoar pecados para todas as pessoas justas. O Senhor deu a seus discípulos a autoridade para perdoar pecados, dizendo, abre aspas, aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Fecha aspas, entre parênteses, João, capítulo 20, versículo 23. Isto implica que, quando os discípulos pregavam o evangelho da água e do Espírito, os pecados de todos que ouviam e criam eram perdoados. Contudo, isto não significa que eles podiam perdoar os pecados de qualquer um, independentemente de sua crença no evangelho da água e do Espírito. Os discípulos de Jesus têm a autoridade de perdoar os pecados das pessoas através do evangelho da água e do Espírito. Portanto, se eles ensinam o que está escrito, nós devemos crer nisso. Você deve crer que Jesus Cristo deu a você o evangelho da água e do Espírito, a fim de te livrar de todos os seus pecados. Só assim você poderá obter a remissão dos pecados e receber a habitação do Espírito Santo. Jesus também nos deu o poder de salvar todas as pessoas de seus pecados, pregando o evangelho da água e do Espírito. O poder
do comandante do mundo. No passado, onde eu vivia, nós tínhamos que pegar o ônibus em uma estrada não pavimentada. As pessoas tinham que descer do ônibus em um certo ponto e empurrá-lo em um morro. Certa vez, o presidente da Coreia veio para a abertura de uma cerimônia de uma usina térmica naquela estrada. As pessoas receberam o presidente varrendo a estrada e colocando árvores ao seu lado. Quando eles ouviram a notícia, quando o dia chegou, motociclistas abriam caminho e, atrás deles, vinha o carro do presidente. Multidões vieram recebê-lo com bandeiras nacionais em suas mãos. Foi dito que o presidente afirmou, abre aspas, esta estrada é muito esburacada, precisa ser pavimentada, fecha aspas. Poucos dias depois, a estrada estava pavimentada com asfalto. O que aconteceu aqui? Uma passagem do presidente foi suficiente para causar esta mudança drástica nas condições da estrada. Um comando do presidente tem muito poder, contudo, nós estamos bem avisados de que o Evangelho da Água e do Espírito, que Deus nos garantiu por Cristo, é muito mais poderoso. Nós devemos crer que este Evangelho tem o poder de nos libertar de todos os nossos pecados por toda a nossa vida. A verdadeira autoridade para perdoar os pecados. Abre aspas. Aqueles a quem perdoardes os pecados são-lhes perdoados, e àqueles a quem os retiverdes são-lhes retidos. Fecha aspas. Os discípulos de Jesus pregavam o evangelho de que todos os seus pecados estavam perdoados. Eles diziam para as pessoas, abre aspas, Jesus levou todos os pecados do mundo com seu batismo e sangue. Não há com o que se preocupar, apesar de você estar destinado para o pecado no futuro. Jesus já levou todos os seus pecados do dia a dia e morreu por você na cruz, após ser batizado por João. Jesus te salvou, você deve crer nisso. Os pecadores receberam a redenção ouvindo e crendo no Evangelho da Água e do Espírito, através dos discípulos de Jesus. Jesus garantiu a seus discípulos a autoridade de perdoar os pecados através do Evangelho da Água e do Espírito. Porque os discípulos de Jesus pregavam o Evangelho da Água e do Espírito para todas as pessoas do mundo. Os crentes podiam receber a remissão dos pecados. Jesus garantiu a eles este presente, juntamente com a autoridade de perdoar pecados. Muitas pessoas leram os livros que eu já publiquei e foram salvas de seus pecados após lê-los. Alguns admitiram que Jesus morreu na cruz para levar todos os pecados do mundo, dizendo, abre aspas, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, fecha aspas, entre parênteses, Isaías, capítulo 53, versículo 5. Após a sua ressurreição, Jesus disse a seus
discípulos. Abre aspas. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Fecha aspas. Entre parênteses, João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Jesus garantiu a eles a autoridade de perdoar os pecados das pessoas. Nós estávamos presos na confusão, no vazio e no pecado antes de crermos nesta verdade. Contudo, agora que temos a fé no batismo e no sangue de Jesus e estamos livres do pecado, nós somos aqueles que pregam este evangelho para os outros. Além disso, nosso Senhor deu a seus discípulos a paz. Nosso Senhor também nos deu a paz e a bênção do Espírito Santo. Para recebermos, nós devemos primeiro receber a remissão dos pecados, crendo no batismo de Jesus e sangue na cruz. O que nos liberta do pecado é a fé no Evangelho da água e do Espírito. Esta é a fé espiritual que nos traz bênçãos celestes. Mas a fé arbitrária, baseada nos próprios pensamentos do homem, o leva para a destruição. Nós devemos obter a redenção crendo no Evangelho da água e do Espírito e, portanto, receber o Espírito Santo. Para ter esta fé, nós devemos negar nossos pensamentos mundanos e voltar a nossa fé para o Evangelho da água e do Espírito. Para ter a fé necessária para receber o Espírito Santo, a pessoa deve aceitar o Evangelho que Jesus foi batizado e crucificado por nós. O Senhor nos deu a remissão dos pecados, paz e a habitação do Espírito Santo, porque cremos no Evangelho da água e do Espírito. Ele deu a seus discípulos a habitação do Espírito Santo e a autoridade para perdoar os pecados de qualquer um que cria no Evangelho da água e do Espírito. Nós também recebemos o Espírito Santo crendo neste Evangelho. O Evangelho da água e do Espírito tem ajudado muitas outras a fazerem o mesmo. Quando pregamos o Evangelho para nossos vizinhos e para o mundo, aqueles que o guardam em seu coração recebem o Espírito Santo. Se o Evangelho que nós pregamos não pode capacitar as pessoas a receber o Espírito Santo, este não é o verdadeiro Evangelho. Pelo contrário, se o Evangelho que nós pregamos pode levá-las a receber o Espírito Santo, este é o Evangelho genuíno. Quão abençoados e agradecidos nós devemos ser por termos recebido este Evangelho. O Evangelho que tem sido pregado por mim e por você é o mais perfeito, mas, infelizmente, é difícil encontrar uma pessoa que realmente conhece e crê no Evangelho hoje. Portanto, nós devemos pregar o Evangelho por todo o mundo. Devemos ajudar as pessoas a receberem o Espírito Santo. Há aqueles que são enganados por Satanás, negando o Evangelho da água e do Espírito. Nós estamos ajudando mesmo aqueles que já creem em Jesus. Muitos deles ainda não receberam o Espírito Santo, apesar de crerem em Jesus. Então, nós os ajudamos pregando o Evangelho e os auxiliando a receberem o Espírito Santo.
Se um homem não recebeu o Espírito Santo, apesar de crer em Jesus, deve haver algum problema em sua crença. Apenas aqueles que receberam o Espírito Santo através de sua crença em Jesus podem ser tratados como pessoas que possuem a verdadeira fé. Portanto, nós devemos manter a fé que nos leva a receber o Espírito Santo. Devemos conhecer o Evangelho da água e do Espírito, porque apenas a verdade deste Evangelho nos faz receber o Espírito Santo. Nós pregamos o Evangelho da água e do Espírito para que outros possam receber o Espírito Santo. Contudo, aqueles que pregam o Evangelho encontram muitas dificuldades. Alguns cristãos pensam que podem receber o Espírito pelo esforço durante um grande período de tempo. Eles têm muitas experiências confusas que são irrelevantes para receber o Espírito Santo. Muito tempo e sacrifício, portanto, são necessários para os iluminar com o Evangelho da água e do Espírito. Quem não acreditaria no Evangelho da água e do Espírito se todos pensassem que alguém poderia receber o Espírito Santo pela fé neste Evangelho? Satanás enganou as pessoas com um evangelho diferente antes do verdadeiro surgir. Tais pessoas pensam no que mais precisam crer, já que elas já se consideram como crentes no Evangelho de Jesus. Portanto, elas negam e recusam o Evangelho da água e do Espírito. Muitas pessoas, hoje em dia, não aceitam o verdadeiro Evangelho da água e do Espírito, pois Satanás já as cegou. Como resultado, elas pensam que crer em Jesus é uma tarefa simples. Contudo, entender completamente a verdade do Evangelho não é fácil. O verdadeiro Evangelho da água e do Espírito está coberto por um falso evangelho. As pessoas pensam que qualquer um pode entrar no reino do céu se frequentarem a igreja e professarem a sua fé em Jesus. Muitos creem que a habitação do Espírito Santo é garantida através de seus próprios esforços, como orar e jejuar. Contudo, tais crenças estão longe da verdade de receber o Espírito Santo. Elas pensam que falar em línguas e outros milagres são sinais do recebimento dele. Portanto, elas não entendem que, para receber o Espírito Santo, é necessário crer no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito. Contudo, a Bíblia diz que uma pessoa só pode receber o Espírito Santo crendo na palavra de Deus. Deus escondeu o mistério do recebimento do Espírito Santo em suas palavras. Aqueles que querem a habitação do Espírito Santo. Certa vez eu fui a Taiwan com alguns dos nossos trabalhadores. As pessoas nos perguntavam sobre livros que tratassem do Espírito Santo. A mesma coisa aconteceu no Japão e na Rússia. A razão pela qual tantas pessoas queriam livros sobre a habitação do Espírito Santo é que as pessoas de hoje querem ansiosamente recebê-lo. Muitas pessoas creem em Jesus e algumas vezes não estão certas se realmente receberam o Espírito Santo, porque elas não têm a habitação do Espírito Santo. Existem muitas pessoas que creem em Jesus e dizem que receberam o Espírito Santo. Contudo, as pessoas que o receberam permanentemente e pela eternidade são poucas.
Muitas pessoas não estão aptas para receber o Espírito Santo, apesar da sua fé em Jesus, e é por isso que desejam fazer isso agora. Entre os cristãos do mundo, há muitas pessoas que pensam que experimentaram o Espírito Santo. Algumas dizem que elas encontraram Jesus em seus sonhos, e algumas dizem que elas têm o Espírito Santo com elas porque expeliram demônios. Da mesma forma, existem muitas pessoas cuja fé é baseada em experiências pessoais. Contudo, raramente pessoas como estas realmente receberam a habitação do Espírito Santo através da fé no Evangelho, da água e do Espírito. Uma vez eu pensei como era estranho não haverem livros neste mundo sobre o recebimento do Espírito Santo através da fé no Evangelho puro da água e do Espírito. Muitas pessoas falam sobre suas experiências com o Espírito Santo, mas porque não existem livros sobre sua habitação. Tais livros são difíceis de ser encontrados, mesmo se você procurar bem por todo o mundo. Aqueles que insistem incorretamente que receberam o Espírito Santo, dizendo que eles até mesmo já encontraram Jesus em pessoa e visitaram o reino do céu e inferno, eles insistem que Jesus disse, abre aspas, você veio antes do tempo, você ainda tem muito o que cumprir neste mundo, então volte logo para onde você vive, fecha aspas. Tal experiência não é possível, contudo, o Jesus que eles encontraram pode realmente ser o verdadeiro Jesus? Jesus teria encontrado estas pessoas quando elas ainda tinham pecados em seus corações? Ele habita dentro de um pecador? É verdade que a maioria dos cristãos de hoje não tem a habitação do Espírito Santo, apesar de terem um certo grau de fé em Jesus. Portanto, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, devemos espalhar o Evangelho que irá levar os outros a receberem este dom. Todos precisam recebê-lo e, para isso, a fé no Evangelho da água e do Espírito é essencial. Somente crendo no Evangelho, uma pessoa pode receber o Espírito Santo. Através do Evangelho da verdade, que todos nós conhecemos, podemos receber o dom do Espírito Santo de Deus. Nós todos devemos agradecer e louvar ao Senhor por nos dar o Evangelho da água e do Espírito. Eu experimentei a alegria do Espírito Santo enquanto ele prevalecia em mim para escrever este livro. Quando este livro for publicado, muitas pessoas irão receber a habitação do Espírito Santo através da sua fé no Evangelho da água e do Espírito. Abre aspas, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes, fecha aspas, entre parênteses, Atos, capítulo 19, versículo 2. Disse Paulo para os pretendentes a discípulos em Éfeso. Todos nós devemos receber o Espírito Santo. Os cristãos pelo mundo estão especialmente interessados em recebê-lo neste tempo turbulento da história mundial. Eu estou pregando o modo bíblico para se receber o Espírito Santo, assim como
ele me guia a fazer. Para viver uma vida satisfatória, você deve crer na verdade da habitação do Espírito Santo. Esta é a sua última chance para o receber de todo o seu coração. Eu me sinto compelido a espalhar o Evangelho que ajuda todos a receberem o Espírito Santo, porque Jesus Cristo me deu o Evangelho da água e do Espírito e me presenteou com o dom do Espírito Santo. Os gentios também devem ter fé no Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia relata como os discípulos de Jesus permitiram que outros recebessem a habitação do Espírito Santo. Mesmo os gentios tinham que guardar a mesma fé dos discípulos, a fim de receber o Espírito Santo. Além disso, eles, em particular, precisavam ter fé no Evangelho da água e do Espírito, que os discípulos tinham, a fim de entrar no mundo de Deus. Portanto, nós, que somos gentios, também devemos crer no verdadeiro Evangelho para recebermos o Espírito Santo. Deus enviou Pedro a Cornélio, que era um gentio, a fim de que este fosse iluminado com o Evangelho da água e do Espírito, que é necessário para se receber o Espírito Santo. Os crentes judeus ficavam atônitos ao ouvirem que o dom do Espírito Santo também havia sido derramado sobre os gentios. Quando Pedro retornou à igreja de Jerusalém, após pregar o Evangelho da água e do Espírito, aqueles que eram circuncisos o criticaram. Abre aspas. Entrastes na casa de homens incircuncisos e comeste com eles, fecha aspas, entre parênteses, Atos, capítulo 11, versículo 3. Mas Pedro explicou tudo para eles desde o início. Sua explicação está contida em Atos, capítulo 11, versículo do 5 ao 17. Abre aspas. Estava eu orando na cidade de Jope e, em êxtase, tive uma visão. Descia um objeto, como se fosse um grande lençol, sendo baixado do céu pelas 4 pontas, e chegou perto de mim, e, fitando nele os olhos, o contemplava, e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que, nesse momento, pararam em frente à casa onde estávamos 3 homens que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o Espírito que eu fosse com eles, sem hesitar, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira em pé em sua casa o anjo que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo,
tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Fecha aspas. Pedro disse que ele não iria apenas até os homens incircuncisos e comer com eles. Ele também disse que iria pregar o Evangelho para eles, graças ao Espírito Santo. Quando ouviram aquelas coisas, eles ficaram em silêncio e glorificaram a Deus, que garantiu o arrependimento e a vida para todos eles. Cornélio, seus parentes e seus amigos mais próximos. O Evangelho Apostólico para receber o Espírito Santo. Qual é a principal missão dos apóstolos? Pregar o Evangelho da água e do Espírito, a fim de que eles recebam o Espírito Santo. Os apóstolos realmente pregavam o Evangelho da água e do Espírito? Nós devemos primeiro confirmar se o apóstolo Pedro cria no Evangelho da água e do Espírito. Na Bíblia, Pedro disse, abre aspas, que também por uma verdadeira figura agora vos salva. Batismo, fecha aspas, entre parênteses, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O apóstolo Pedro realmente cria que Jesus havia salvo todos os pecadores de seus pecados quando ele foi batizado e morreu na cruz. Ele também cria que, quando Jesus foi batizado, entre parênteses, Mateus, capítulo 3, versículo 15, todos os pecados foram passados para ele, que foi crucificado e mais tarde ressuscitou para nos salvar. Hoje em dia, existem pessoas que têm a mesma fé que Pedro. Aqueles que pregam o Evangelho da água e do Espírito pregam o mesmo Evangelho que Pedro pregava. Esta verdade é suficiente para permitir que as pessoas que a ouvirem recebam a habitação do Espírito Santo. Assim como muitas pessoas receberam o Espírito Santo quando Pedro pregou o Evangelho da água e do Espírito, nós também vemos pessoas que creem no Evangelho e recebem o Espírito Santo quando pregam a mesma verdade. Uma pessoa não recebe o Espírito crendo vagamente que alguém irá para o céu, se esse alguém simplesmente crê em Jesus como seu Senhor. Essa pessoa poderá receber o Espírito de Deus crendo no Evangelho da água e do Espírito. Pedro, uma vez, considerou os gentios tão pequenos quanto insetos que rastejam no chão. Segundo a lei, eles eram como animais impuros, antes que Jesus fosse batizado, morresse na cruz e ressuscitasse. Contudo, mesmo os gentios podiam ser abençoados com a habitação do Espírito Santo, crendo no Evangelho da água e do Espírito. Então, uma voz falou com Pedro, dizendo, abre aspas, não chames tu comum ao que Deus
purificou. Fecha aspas, entre parênteses, Atos, capítulo 10, versículo 15. Nós, como gentios, nunca poderíamos receber o Espírito Santo, mas podemos ter a habitação dele tendo a fé no Evangelho da água e do Espírito. Quando pregamos o Evangelho pacientemente para as pessoas, frequentemente nós havemos crer no Evangelho e, finalmente, recebendo o Espírito Santo. Nós também podemos ver essas pessoas confessarem que não têm mais pecados em seus corações, após virem a crer no batismo e no sangue de Jesus. Apenas assim o Espírito Santo habita dentro delas. Nosso propósito em pregar este Evangelho não é meramente fazer outros entendê-lo, mas sim levar outras pessoas a receberem o Espírito Santo. O fato de que aqueles que creem no Evangelho que nós pregamos são perdoados por todos os seus pecados é muito significante. E o fato de que eles recebem a habitação do Espírito Santo ao mesmo tempo é mais importante ainda. Nós não pregamos simplesmente o Evangelho para as pessoas do mundo, mas também damos um passo além e levamos estas pessoas a receber o Espírito Santo. Nós devemos pregar o Evangelho da água e do Espírito, neste contexto, para aqueles que estão necessitando dele. Se nós fôssemos parar após simplesmente pregar o Evangelho, nosso trabalho não teria significado. Nós devemos perceber que este Evangelho leva as pessoas a receberem o Espírito Santo. Quando pregarmos o Evangelho, aguardando isto em nossa mente, as chamas do Espírito Santo irão se espalhar como fogo selvagem por todo o mundo. Quando um evangelista crê que este Evangelho pode levar as pessoas do mundo a receber o Espírito Santo, ele percebe que seu ministério não é simplesmente persuadir pessoas a crerem em Jesus Cristo, mas é também o de ajudá-las a receberem a habitação do Espírito Santo. Portanto, é muito importante para nós pregar o Evangelho da água e do Espírito neste tempo. As pessoas precisam simplesmente ouvir com os seus ouvidos e crerem com seu coração no Evangelho que nós pregamos, a fim de receberem o Espírito Santo. Este Evangelho tem claramente uma grande influência sobre as vidas das pessoas. O poder do Evangelho é a autoridade e a bênção dada por Deus. Pedro foi um evangelista dos judeus, enquanto Paulo foi um evangelista dos gentios. Enquanto Pedro estava orando, ele viu o céu se abrir e desceu um objeto, como se fosse um grande lençol, sendo baixado do céu pelas quatro pontas. Nele estavam todos os tipos de animais impuros que a Bíblia dizia que eram proibidos de se comer. Pedro nunca havia comido nada comum ou impuro, contudo, Deus ordenou que ele matasse e comesse aqueles animais. Pedro recusou, dizendo, abre aspas, de modo nenhum, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda, fecha aspas. E uma voz disse, abre aspas, não chames tu comum ao que Deus purificou, fecha aspas. O que isso sugere? Deus está dizendo que Jesus lavou todos os pecados do mundo
mesmo os dos gentios, quando ele foi batizado e morreu na cruz. O significado espiritual da ordem de Deus para Pedro matar e comer animais impuros foi para ensiná-lo que mesmo os gentios podem tornar-se filhos de Deus, crendo que Jesus foi enviado a este mundo, batizado para levar os nossos pecados e crucificado para ser julgado por eles. Pedro ainda estava seguindo as regras da lei, em vez de observá-las com os olhos espirituais da fé, mesmo após receber o Espírito. Mas Pedro se arrependeu e creu que Deus também já havia lavado os pecados dos gentios. Percebeu as riquezas do belo evangelho mais profundamente e viu o Espírito Santo vir sobre as pessoas que o ouviam quando ele pregava as palavras de Deus. Como nós podemos discernir se um evangelista de hoje recebeu ou não o Espírito Santo? Isto vai depender se eles aceitam ou não o Evangelho da água e do Espírito. A pessoa que crê no belo Evangelho recebeu a habitação do Espírito Santo. Ele, que habita no coração do evangelista, também habita nas pessoas que o ouvem. Os evangelistas e os ouvintes terão uma comunhão, como se fossem amigos de infância. Verão o amor de Deus habitar um no outro. O evangelista verá o ouvinte se tornar filho de Deus, aceitando o evangelho da água e do Espírito. Quando nós pregamos o evangelho, podemos ver o Espírito Santo descer sobre os crentes, na medida em que eles creem no evangelho da água e do Espírito. Não é uma experiência separada da salvação, é a razão primária pela qual nós devemos pregar o evangelho da água e do Espírito. O evangelho que nós pregamos é aquele que leva os outros a receberem o Espírito Santo. Aqueles que têm a habitação do Espírito Santo são filhos de Deus. O evangelho da água e do Espírito não é doutrina de uma denominação e, portanto, quando pregamos isto para os outros, eles têm fé, recebem o Espírito Santo e tornam-se filhos de Deus. Quão grande é esta bênção! Que evangelho maravilhoso! E quão maravilhosa é a obra de Deus! Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho ajudam a construir o reino de Deus. Nós simplesmente pregamos o evangelho, mas eles recebem o Espírito Santo. Algumas pessoas acham que crer em Jesus é uma coisa e receber o Espírito Santo é outra. Portanto, os cristãos ainda oram pelo Espírito Santo. Contudo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre as pessoas quando elas ouvem e creem no Evangelho pregado pelos servos de Deus. As pessoas por todo o mundo estão desejando o Espírito Santo e o Evangelho que nós pregamos as leva a satisfazerem este desejo. É por isso que nós temos a responsabilidade de espalhar o Evangelho por todo o mundo. Nós somos filhos do Pai e seus herdeiros, e somos fiéis à sua grande comissão. Nós devemos pregar o Evangelho com fé, enquanto guardamos em nossas mentes que a nossa missão é permitir que as pessoas recebam o Espírito Santo. O Evangelho da água e do Espírito é algo em que os evangelistas devem realmente crer antes de pregar para os outros. Então,
seus ouvintes irão receber o Espírito Santo através de sua fé no Evangelho. Deste modo, podemos soprar a vida eterna em todos aqueles que crerem no Evangelho. Nosso objetivo é libertar as pessoas do poder das trevas e trazê-las para o reino de Deus. Os evangelistas transferem os pecadores destinados a morrer sob o poder das trevas para o reino do Filho de Deus. É muito importante trabalhar para transformar os pecadores em filhos de Deus. Muitas pessoas não sabem qual é a chave para receber o Espírito Santo e tentam recebê-lo através de seus próprios esforços. Contudo, este método é inútil. Apenas a fé no Evangelho é necessária, pois a fé liberta a pessoa de todos os pecados. Como você recebeu o Espírito Santo? Através de orações? Ou talvez através da imposição de mãos? Não, não é esse o caminho. Nós só recebemos o Espírito Santo quando cremos no Evangelho da água e do Espírito. Nós devemos orar e pregar o Evangelho para que todas as pessoas do mundo possam receber o Espírito Santo. A palavra, entre aspas, apóstolo, significa, abre aspas, aquele que é enviado por Deus, fecha aspas. O que os apóstolos fazem? Eles pregam o Evangelho da água e do Espírito para que as pessoas possam receber o Espírito Santo. Você gostaria de assumir este trabalho conosco? Nós todos devemos ter a habitação do Espírito Santo e pregá-lo para todas as pessoas. Aleluia! Louve a absoluta verdade do Evangelho que o Senhor nos deu para receber o Espírito Santo.